Sim, vai começar mais um Coffee Talks ao som de He-Man. Agora todo dia de manhã eu vou cantar uma música antes de começar esse programa. Eu acho que é o jeito de ficar animado às 7 da manhã. Ninguém é feliz às 7 da manhã, já diria o poeta. Bom, gente, hoje bem vestido de Stock Pickers, porque hoje é o último dia das inscrições do MBA de Ação em Stock Picking. Já dá boas-vindas a todos os alunos que já se inscreveram para essa nova turma. Essa semana ainda a gente vai ter uma aula inaugural especial para vocês, novos alunos. E agora eu vou chamar, cara, estou muito feliz, porque eu sou amigo de muita gente do mercado, né? Mas amigo mesmo, assim, é esse cara aqui, que eu conheci no final de 2018 e já virou parceirão. E agora que ele se mudou para São Paulo, a gente é praticamente vizinho, infelizmente. Se encontrar ainda, mas a gente já mora a uma rua de distância. Deixa eu conectar ele aqui. Guguinha! E aí, bom dia, tudo bom? Bom dia, meu querido, tudo bem e você? Tudo certo. Pô, Te ouvindo primeiro, bem. tá ouvindo bem? Legal, que bom. Tô. Eu tava falando aqui que sou amigo de muita gente do mercado, mas você é um daqueles amigos, amigo mesmo de verdade, da gente trocar ideia de tudo da vida, e que a gente virou vizinho agora, mas a gente não consegue se ver, né? Porque essa coronice toda aí impede a gente se encontrar. Bom, Guga, primeiro valeu aí por aceitar nosso convite. Para quem não conhece, Guga, também conhecido como Gustavo Almeida, ele é analista da Speech, a casa de análise que a Luciana Seabra fundou. Foi ano passado, né? Meio do ano passado. Finalzinho do ano passado, na verdade. Uhum. O pessoal tá falando, é verdade, eu ia pegar o fone com fio, eu acho que o fone com fio fica melhor. Guga, faz o seguinte, conta pra galera quem é o Guga, eu só vou lá dentro pegar o fone com fio e já volto. Mas Tá quem bom, que é vamos Guga lá. Almeida? Tô ouvindo aqui. Vamos lá. Quem é o Guga Almeida, né? Pô, o Guga Almeida, vamos dizer que é um dos caras mais apaixonados pela Bolsa de Valores, né? Eu me costumo falar mercado financeiro, eu sou um cara que é apaixonado pela Bolsa de Valores em si. E comecei essa minha história, essa minha caminhada na Bolsa lá em 2003, né? Finalzinho de 2002, início de 2003, quando a XP estava abrindo a filial dela lá em Pelotas. O Salomão não escutou essa parte de Pelotas, então eu fico muito feliz. Ouvi sim. Né? A parte de Pelotas estava abrindo a sua filial, que foi a primeira filial, na verdade, da XP, lá naquela época. E eu estava mudando, né, de faculdade, eu estava saindo da engenharia da computação e indo para comércio exterior. O meu sonho era viajar pelo mundo e fazer negócios com a China, porque eu tenho um tio meu que mora na China há muitos anos. E aí entrei na Bolsa de Valores, logo em seguida, um ano e pouquinho depois, o Benchimol me levou para Porto Alegre, né? E aí comecei toda uma jornada lá com a XP, na parte de principalmente operando e negociando contratos futuros, que naquela época era no pregão Viva Voz. Então eu passava o dia todo conectado no telefone, tô falando aí coisas de 2005, 2006, 2007, 2008. Passava o dia todo no telefone, fazendo negociações de contrato futuro, me apaixonei por aquilo muito forte. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha muitas falhas no processo de tomada de decisão e de análise, porque as nossas análises, muitas vezes, elas são alinhadas com os nossos interesses pessoais. Então, se o cara está posicionado num determinado papel, ele quer que aquele papel seja o melhor papel da história e conte a melhor narrativa possível do mercado, para que ele possa também sair vitorioso. Ele não quer sair fracassado, ele quer sair vitorioso. E aquilo me incomodava bastante, até porque a gente trabalhava com bastante clientes, né? Tinha ali eu estava com 50 operadores na minha frente constantemente naquela época, imagina, 2007, 2008. Né? Eu falei assim, não, eu quero sair dessa maluquice e quero entrar numa outra esfera de maluquice. E aí eu fui estudar muita questão de comportamento do ser humano, do processo de tomada de decisão e ser trader. Né? Ser trader, ser investidor, e fiquei nessa janela aí durante 10 anos. Acredito que aprendi algumas coisas e voltei aí pro mercado. O Guga, até quando eu conheci o Guga, eu estava na minha fase final da Infomoney, indo para Rico, e aí eu estava conhecendo o Guga porque ele ia entrar no grupo XP de volta para ser analista, e aí eu falava, mas você é analista técnico ou fundamentalista? Aí ele, não, nenhum dos dois, eu sou analista comportamental. Que porra é essa, né? O que é analista comportamental? E o Guga, assim, aos poucos, a gente vai absorvendo, e quem acompanha
as newsletters do Guga, não sei se vocês já seguem ele na Speech, tô até com a última newsletter aqui, é sempre de sábado, né, Guga? Sexta-feira da manhã. Ah, então eu leio, eu acabo abrindo no sábado, que é a hora que tá mais tranquilo. E o Guga sempre traz um pouco dessa visão de análise comportamental. E você falou agora um negócio muito legal, Guga, que é quando você compra uma ação, você quer que ela seja a melhor possível, né? E um cara não muito amado no mercado, Márcio Appel, que tem ido muito bem nessa crise, falou algo parecido. Ele falou algo como, não é porque você comprou a bolsa, ele falou, tô vendo um monte de otimista aí, que comprou bolsa a 100 mil pontos, e acho que só porque a bolsa caiu para 70, ela tem que voltar para 100 mil pontos. Não é porque você comprou a 100 mil pontos que a bolsa tem que voltar. E na última newsletter, só por, assim, o papo com você dava para fazer um Coffee Talks de 3 horas, né? Porque o papo flui fácil, mas teve uma coisa que você falou recente que me grudou aqui, eu queria que você comentasse isso. A gente fez vários episódios do Stock Pickers com pessoas que viveram muitas crises, para ver se eles podem nos ajudar. E aí você abre a sua última newsletter assim, quem disse que pessoas com mais experiência nos investimentos sabem lidar melhor com as situações do que as leigas no assunto? Porque você explica que cada momento é um momento, cada crise é uma crise. Então, o fato de você viver várias experiências pode te ajudar, mas não é definitivo, né? Para você ter um sucesso aí na última crise, na crise atual, né? Às vezes pode até atrapalhar, né? Porque você cria aqueles vícios que o próprio Florian Bartunek, sem falar isso, ele falou. Porque ele disse que de 2009 para cá, principalmente investidor americano, né? Mas investidor de ações em geral, ele aprendeu que caiu é para comprar. Caiu no Brexit, compra. Caiu no risco de investment grade dos Estados Unidos, compra. Caiu na eleição do Trump, compra. Caiu na eleição do Bolsonaro, compra. Caiu no USD. Todas as quedas eram para comprar. Então, o que o investidor fez nessa crise de 2020? Comprou. Então, é o próprio comportamento do mercado. Enfim, joguei aí algumas pílulas aí. Queria que você comentasse um pouquinho isso aí, Guguinha. Pensa o seguinte... Pera, desculpa. Eu vou desabilitar aqui os comentários, porque eles vão ficar travando aqui minha tela. Aí vou deixar quem quiser falar com a gente, manda ali no box de pergunta, tá? Pensa o seguinte, Salomão. Quanto mais experiência tu tem, mais disposto tu tá também a correr risco. Né? As pessoas, as narrativas delas começam a se tornar a verdade, né? E querendo ou não, se tangibiliza em resultado. Só que o mercado vai mudando. Tá? Então, dependendo vamos lá, se tu é um gestor, por exemplo, né? Tu já vem carregando uma certa experiência, só que o teu negócio vai mudando, ele vai ficando cada vez maior, e a tua responsabilidade, né, perante a tua carteira, a tua posição, os teus investimentos, os teus investidores, ela vai aumentando. Só que quando o mercado, cada crise, ela tem um culpado, um vilão diferente, que ele é único, porque se todo mundo percebesse quem é o vilão, todo mundo ia se preparar para combater o vilão, estaria todo mundo protegido, estaria todo mundo redeado, estaria todo mundo vendido, né? Não faria muito sentido, não iria pegar ninguém de surpresa, a crise não traria uma surpresa que pegaria todo mundo quando a maré baixa a gente sabe quem está pelado, né? Ou pegaria o pessoal de calça curta, aqueles jargões que a gente utiliza no mercado, né? Então, as pessoas, elas estão com o quê? Com aquela confiança que elas adquiriram durante o período todo de alta. Então, os gestores, os analistas, os investidores estão com aquela confiança. Eles passaram por um processo que todas as vezes que caía, comprava e voltava a subir, saíam muito bem do processo, até que chega um momento em que a gente fala que dá o colapso em si, né? O mercado ele vem para um patamar abaixo do que eles imaginavam que poderia vir, não acontece aquilo que eles esperavam e mais, eles estão numa situação com muito mais exposição do que eles estavam anteriormente. Então, cada crise, ela vem com um vilão diferente e vem com uma marca, vem com uma identidade diferente. Existem algumas semelhanças em comportamento. Por exemplo, tem uma semelhança muito forte entre 2008 e agora de 2020 em comportamento dos participantes do mercado. Qual? Tem uma semelhança... Assim, toda crise tem um vilão que nasce desapercebido, como eu falei agora antes. Né? 2018 a gente teve lá a quebra de uma instituição financeira. 2008. Né? Agora a gente teve a questão do coronavírus. A gente teve a questão do coronavírus. Só que todo o problema de liquidez que se tinha lá em 2008 já vinha sendo carregado e já sabia que tinha aquele problema de liquidez. Ninguém acreditava que alguma instituição financeira poderia quebrar. Era isso que tu tinha lá.
O problema do coronavírus já vinha e estava sendo visto por todo mundo. Era só tu olhar para a China, tu olhar para a questão de lockdown e tudo mais. Mas a S&P estava fazendo máximas históricas. Estava fazendo máximas e máximas históricas. Depois que a gente tem esse problema, tá, que querendo ou não faz com que os participantes continuem pensando, caiu, comprou, a gente tem o quê? A gente tem uma intervenção. Olha ela aí. Ela tá aqui, cara. Vou ter que ficar com ela no colo aqui enquanto você fala. Pode mandar. Ela quer me ver. O segundo ponto é o seguinte, tu tem uma intervenção do mercado totalmente fora de contexto. Lá em 2008 a gente teve o quê? A gente teve intervenção do mercado, a SEC impedindo que os participantes pudessem renovar os seus contratos de aluguel. Ou seja, não podia entrar vendido mais. E aí deu o start do colapso, deu o start da queda forte do mercado lá fora. O que a gente teve aqui de intervenção, assim, fora de contexto totalmente? O Fed veio e cortou juro numa quarta-feira totalmente aleatória, né, cortando juro nos Estados Unidos que ninguém esperava aquilo. Uma intervenção muito forte, né, fora de contexto. E aí depois a gente começa a ver as derivadas do problema. O que é a derivada do problema? Aquilo que não estava mapeado, que ninguém imaginava que poderia acontecer, acontece. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Né, o que aconteceu agora? Agora a gente teve a questão da OPEP. A OPEP nada mais foi do que uma derivada do problema. Se nós não tivéssemos tido lockdown, se a gente não tivesse tido essa diminuição do consumo, né, do andar das pessoas, da liberdade das pessoas se movimentar, a gente não teria redução brusca no consumo de petróleo, consequentemente a gente não teria aquela discussão sobre redução da produção, né, corte na produção muito forte. Então é uma derivada do problema. Né? Quando tu tem a derivada do problema, tu vê que as coisas perderam o controle. Então sempre tem um vilão que ninguém dá muita bola, que a gente acha que caiu, comprou, uma intervenção forte, totalmente fora do contexto, e depois as derivadas dos problemas derivados. Né? E aí se cria a crise de verdade. É muito louco diferente. Essa linha de raciocínio, Guga, porque realmente, né, uma coisa pode não ter nada a ver, uma discussão sobre petróleo com coronavírus, mas na verdade uma coisa acaba derivando da outra. Tanto é que nesse corte de produção, que foi o maior corte de produção da história, o petróleo na noite de domingo, que já abre o mercado futuro no domingo, chegou a subir 8% na abertura, minutos depois já estava em queda. Porque subiu com o corte de produção, né? Vai ter menos petróleo no mercado, então a oferta e demanda vai se ajustar. Só que logo depois o pessoal pensou, porra, mas se esse lockdown durar por muito tempo, avião não voar, não vai consumir petróleo, carro não andar, não vai consumir petróleo. Então não adianta cortar a produção se a demanda for... Se a oferta cair para 1 e a demanda for 0, ainda vai ter queda de preço, né? Enfim, e aí é muito disso. Ninguém sabe o que vai acontecer. Essa incerteza que permeia o medo, né? E deixa a gente muito mais emotivo do que em outras situações, né? Sim. Tu quer ver outra coisa que aconteceu, que foi interessante? Logo depois que teve esse corte extraordinário do Fed esse ano, o que aconteceu com a Bolsa? Subiu 4%, fechou próximo das mínimas. No outro dia, subiu 4% e deu. Nunca mais chegou, a Bolsa nos Estados Unidos nunca mais subiu. Depois só caiu. Por quê? Porque a intervenção, ela nada mais é do que jogar a toalha e aceitar que tem um problema. Tu aceitar que tem um problema. É que a gente, o que acontece? A informação ela chega para o investidor com uma característica, olha, esse participante que eu conheço, ele está intervindo no mercado. Pô, se ele está intervindo no mercado, eu consigo enxergar um determinado fluxo. Consequentemente, eu, investidor, acredito que o mercado vai para aquela direção. E não é assim. Não é assim. A gente olha na prática, não é assim. Por isso que quando tem uma expectativa muito grande de um balanço bom, a empresa já precificou, já subiu, já marcou e deixou o topo. E depois as coisas corrigem. Desculpa. Falo muito, desculpa, vamos lá. Não, eu adoro o papo com o Guga, porque pra gente que é entrevistador é desafiador falar 10 minutos com o Guga, porque é um cara que... A própria Seabra, na sua apresentação na Speech, eu adorei lá. Tem 5 minutinhos, aí durou... Não sei quanto tempo o papo com ele. Muito. Era 5 minutinhos, durou 2 horas quase. Chegaram umas perguntas legais aqui, mas vou jogar já a primeira aqui, só para você rir. Que um cara já tentou adivinhar seu time aí. Pô, não tem como. Não tem como. Pensa que, como eu tô com 36 anos, a minha geração lá atrás, pô, quem era colorado era muito sofrível. Era demais, era depressão, porque eu não ganhava de ninguém. Então, pô, tu olhou lá aquele time do Paulo Nunes, né, com o Filipão no comando, não tinha como tu não ser gremista. Paulo Nunes e Jardel
Guga gremista até debaixo d'água. Agora, uma pergunta legal de livro aí, Guga. Não sei se você tem alguma recomendação, mas a Anne perguntou se Rápido Devagar é um bom livro para economia comportamental. Ótimo, ótimo. E o fato do Rápido Devagar te ajuda a pensar o seguinte: por que é importante a gente unir, por exemplo, análise técnica e fundamentalista? É exatamente por essa questão do Rápido Devagar. O nosso computador interno, o nosso cérebro, ele, querendo ou não, ele precisa racionalizar muito bem as coisas, senão a gente lida só de forma emocional. Se tu usa só análise técnica, 100% emocional. Se tu usa só análise fundamentalista, 100% racional. Então tu tem que juntar as duas coisas para ter uma boa experiência nos investimentos. Mas um livro que eu gosto muito é esse aqui, ó, Misbehaving. Richard boa. Taylor. Muito bom. Tem esse aí também. Legal. Aqui, ó. Vou pegar só mais uma, que o nosso tempo já deu. Sério? 15 minutinhos aqui. Qual seria... Não, deixa eu ver. Nossa, é que chegaram umas perguntas bem legais aqui, ó. Aqui, ó, boa. Isso aqui tá bem em voga. A questão comportamental será relacionada com o S&P subindo versus alto desemprego. É um dado que saiu semana passada, não sei se você viu, Guga, mas a sexta-feira na CNBC tava assim, tava o GC falando Estados Unidos tem 16 milhões de novos desempregados em 3 semanas. E embaixo estava S&P tem a melhor semana em 43 anos. E aí muita gente começou a questionar, né? Porra, 16 milhões de novos desempregados em 3 semanas e o S&P faz a máxima em mais de 40 anos. Eu tenho uma opinião que vai um pouco além do comportamental. Acho que é só porque o S&P caiu muito também em março e agora está corrigindo. Uma alta semanal não ofusca a queda mensal que teve. Claro. Mas como é que você vê o lado comportamental nisso, Guguinha? Olha só, pensa o seguinte: qual dado a gente teve durante o período que a gente fez a máxima e a mínima do S&P nesse ano? Qual dado a gente teve? Qual dado saiu? Zero. A gente não teve um dado e o S&P colapsou, a gente teve todos os círculos de break e não saiu nenhum dado. Era simplesmente expectativa. Ó, se a gente vai ter lockdown, vai acabar a receita, vai tudo colapsar, vai tudo cair, vai tudo... E todo mundo começou a construir uma narrativa em cima de uma expectativa de coisas que possam vir a acontecer. Não saiu exatamente nenhum dado. Tanto que geralmente os dados eles vêm diferente das expectativas. Né? A gente vem tendo muitas surpresas. O que aconteceu? Obviamente houve-se um exagero de curto prazo, não quer dizer que o mercado não possa vir a fazer novas mínimas, longe disso, mas houve-se um exagero de curto prazo. Naturalmente, o que a gente tem, conforme vai saindo os dados, o mercado vai corrigindo, porque ele quer, né, ele vai tentar se adaptar e se ajustar. Como tu teve um exagero, né, muito rápido, depois tu vai ter um retorno, tu vai ter um ajuste muito rápido. Pô, gente, a gente caiu aí 50% em um mês, entendeu? Se tu segue aquele ritmo ali, em 3 meses de acabar da Bolsa de Valores. Né? Então não dá pra gente exagerar esse processo, né, de tomada de decisão. Então é natural que as coisas elas respirem. Olha, não foi ruim, tá muito ruim, tá desgastante, tá desconfortável, porém, nessa janela de tempo não é tão exagerado assim. E aí as coisas elas tendem a meio que se ajustar. Né? Que a gente tem aquele costume de querer se adaptar com a tendência que tá. Então se tá ruim, isso aqui tem que acabar, tem que colapsar, tem que ir para zero. Não é assim. Né? Nada é tão ruim que não pode daqui a pouco ficar... Pensa numa empresa. Daqui a pouco ela é uma empresa que tem negócios, tem market share, tem infraestrutura, tem pessoas trabalhando, tudo mais. Está espalhado pelo Brasil todo. Tá? Começa a ficar ruim, começa a perder mercado, começa a perder espaço para as fintechs. Então tudo bem, mas ela pode chegar num preço que fica tão atrativo que faz sentido alguém vir comprar aquilo ali, reorganizar aquele negócio, porque ela já tem uma capilaridade, ela já tem negócios, enfim, fica tão barato que fica atraente, porque ela tem algo concreto. Diferente de algumas outras que não tem coisas concretas. Mas enfim, era só um paralelo. Legal, acho que nisso aí que você falou, a sexta-feira saiu um fato relevante da CVC. Fato relevante não, comunicado ao mercado, né? Que a empresa tem que informar quando um acionista ultrapassa um limite de ações, né? E o Opportunity, talvez um dos fundos mais tradicionais do Brasil, passou a deter mais de 10% das ações da CVC. Sim, não sou muito entusiasta de um mercado como a CVC no momento deste crise,
mas também não tenho a menor prepotência de falar que o Opportunity está fazendo besteira ali. Eu acho que o pessoal do Opportunity tem uma visão, está no mercado há muito tempo, é um dos investidores mais antigos, mais longevos do mercado, e eles podem estar vendo alguma coisa que o mercado ainda não está vendo, que é um pouco de comprar quando ninguém quer, né? E vender quando todo mundo quer. Bom, enfim, acho que a gente já deu uma pincelada aí em outros assuntos. O Guga, primeiro, quero agradecer. Eu estou terminando toda a live com uma pergunta, mas antes, só deixar o aviso para a galera, que a gente está batendo quase 700 espectadores aí. Galera quer seguir o Guga, tá aqui, é guga.speech. Speech é S-P-I-T-I. E o Guga tem a newsletter dele lá na Speech, que toda sexta-feira chega. Eu leio de fim de semana, que fica mais tranquilo, mas sexta de manhã já está na caixa de e-mail. Guga, para se despedir, eu estou perguntando a partir de ontem, comecei isso. Como a gente está na era das lives, eu queria saber qual foi a melhor live que você assistiu durante essa quarentena. Se teve alguma, não sei se você assistiu alguma live aí. Se assistiu, qual foi a que você mais gostou, assim, a que mais te marcou? Eu gosto sempre de assistir as lives do Paulo Guedes, porque a gente tira alguns filtros, a gente tira os filtros, né, da informação. E eu gosto muito de enxergar como está brilhando o olho da pessoa que está lá tomando decisões realmente. Fiquei muito confortável com o ponto, né, aquela live que a gente teve da turma da XP. No sábado retrasado, Exatamente. Porque tu consegue enxergar que se está fazendo alguma coisa. E se está enxergando. Né? E não é fazendo alguma coisa de forma aleatória, tentativa e erro. Não, foram lá, olharam, identificaram os problemas, sabem que os problemas estão lá, ou seja, mesmo que surja alguma coisa ali na frente, né, já está mapeado, né, e aquilo me trouxe um conforto muito grande de sequência de Brasil. Né, tanto que aquela dúvida, será que a gente vai ter retornar em U, retornar em V, né, a economia, para mim ficou indiferente. Tomara que se retornar em U, vai dar muito mais oportunidade para quem quer investir no longo prazo e não tem muito caixa hoje, né? Vai poder ficar fazendo seus aportes e tudo mais. Então isso me tranquilizou, me trouxe muito... Sabe, fiquei muito feliz, porque eu consigo ver prosperidade. Né? Uhum. Então por isso que foi marcante. Obviamente Legal. tem várias lives importantes, com explicação de posicionamento, de como está enxergando ações e tudo mais, mas aquela live, pela figura e pela importância dele nesse momento que a gente está vivendo, me marcou bastante. Bacana. Bom, Guguinha, brigadão pelo papo, brigadão pela amizade também, é muito bom ter um amigo como você no mercado, e assim que a quarentena acabar, a gente faz aquele churrasco ali de comemoração do seu apartamento novo aqui em São Paulo. Com certeza. Beleza? Obrigado, gente. Bom dia para você, Guguinha. Bom dia, pessoal do Stock Pickers. Até amanhã com mais Coffee Stocks. Tchau, gente. Obrigado.